Capítulo 396 Cristais do Ganges. O mestre ancestral Daozang suspirou e não falou mais. Era impossível para ele persuadir Nili. E o que Nili disse também fazia sentido. O problema era que a situação atual do universo não poderia ser explicada em 2 ou 3 frases. Nili olhou para o vazio e firmemente anunciou: eu posso quebrar o selo no tempo e espaço, mesmo sem a sua ajuda. Nili não se importava se o Lorde Demônio tivesse herdado o legado do mestre ancestral Daozang. Ele ainda mataria o Lorde Demônio e vingaria Yezong. Uma vez que o Lorde Demônio era uma das reencarnações, o plano para procurar as 6 reencarnações já não era possível. Somente o livro temporal do espírito demoníaco poderia ajudá-lo agora. No entanto, Nili não sabia onde estava o livro. Nili suspirou. Felizmente, ele ainda tinha 200 anos até seu objetivo, então ele poderia procurá-lo sem necessidade de se apressar. O mestre ancestral Daozang anunciou: eu escolhi a pessoa para suceder meu legado e passei a página remanescente do livro do espírito do demônio temporal para você. Minha missão está completa, e logo a minha intenção se dissipará. Você escolheu um caminho perigoso que eu não tenho controle, então faça o seu melhor. Uma última coisa. Há muitos tesouros escondidos aqui, tome-os se você desejar. Mas lembre-se que pelo menos dezenas de milhões de pessoas morreram aqui. Mesmo que eu controle o Palácio Divino das Ilusões, eu não o construí. Considere suas decisões cuidadosamente. Enquanto falava, a voz foi desaparecendo e finalmente sumiu. Nili percebeu que o mestre ancestral Daozang tinha desaparecido. Ele ficou em silêncio enquanto tentava digerir toda a informação que acabava de receber. Ele sabia que o sábio imperador era poderoso, que não podia detê-lo. Ele se perguntou sobre os tesouros ainda escondidos no Palácio Divino das Ilusões. Nili decidiu que ele procuraria aqueles tesouros primeiro. De repente, uma explosão de riso ressoou nas paredes. Ha 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 ha! Aquele mestre ancestral Daozang finalmente se foi. A partir de agora, eu estou no comando. Anunciou a voz. As sobrancelhas de Nili franziram o senho. Quem é este? Todos que estavam no Palácio Divino das Ilusões puderam ouvir essa voz estrondosa. Levantaram a cabeça para o ar com expressões intrigadas. Ninguém sabia o que estava acontecendo. O Santo Filho das Chamas Divinas franziu as sobrancelhas por um momento enquanto olhava para o ar. Seus subordinados já haviam determinado a localização do portão de vida, e eles estavam no momento em seu caminho para ele. No entanto, aquela voz o fez hesitar. Poderia haver um especialista supremo escondido no Palácio Divino das Ilusões. Yang e seu grupo tinham acabado de chegar ao exterior do Palácio Divino das Ilusões. Além de sua seita Chama Celeste, outros também haviam chegado, incluindo a seita Penas Divinas e a Nota Celestial. Eles ainda não sabiam como quebrar a enorme matriz dentro do salão principal. A voz riu novamente: esqueci de me apresentar. Eu sou o Palácio Divino das Ilusões. Ao longo dos últimos 10 milhões de anos, eu gradualmente formei minha própria consciência. Eu nunca me mostrei por temer a aura do mestre ancestral Daozang, aquele velho maldito. Mas agora, eu ganhei minha liberdade. De agora em diante, todos dentro do Palácio Divino das Ilusões terão que me obedecer. E pensar que este Palácio Divino das Ilusões tinha realmente formado a sua própria poderosa intenção. O Palácio das Ilusões gritou com risadas zombeteiras enquanto continuava:
eu selei todas as saídas. Há um total de 23.672 pessoas presas aqui. Agora, vamos jogar um jogo. Você tem duas opções. Primeiro, morrer e ir para casa. Em segundo lugar, eu escondi muitos cristais do Ganges asterisco dentro do palácio. As 6 pessoas com mais cristais do Ganges poderão distribuir os tesouros entre si e deixar o palácio vivos. Vocês têm 3 horas. O jogo começa, agora. NT, https://i.iting.com/vi/vicfindift/masresdefault.jpg fecha colchetes. A expressão do Santo Filho Liu se tornou fria. Ele ainda não tinha certeza do que tinha acabado de acontecer. Mesmo Yang estava intrigado. Nili permaneceu em silêncio, quando sentiu que algo não estava certo. No entanto, as saídas foram seladas. Se quisesse obter os tesouros, teria de lutar pelos cristais do Ganges. Caso contrário, ele teria que morrer para ir para casa. Salão externo. Todos estavam confusos sobre os cristais do Ganges. Onde eles deveriam estar? De repente, dezenas de milhares de cristais do Ganges caíram do céu. Esses são os cristais do Ganges. Uma figura voou para frente e começou a pegar os cristais do Ganges. Eu sou o venerável Shenlei asterisco da seita pentagrama do demônio. Aqueles que se opõem a mim serão mortos. Não podemos deixar ele obter os cristais do Ganges. Os outros especialistas das seitas divinas partiram em direção à chuva de cristais. O venerável Shenlei acenou com a mão direita e lançou um relâmpago divino contra o especialista que o perseguiam. Eu já disse para vocês não lutar comigo por esses cristais. Bum bum bum. Vários especialistas do Reino Estrela Celestial não conseguiram se esquivar a tempo. Eles foram instantaneamente explodidos em pedaços pelo relâmpago. Ele é um especialista do Reino do Dragão. As expressões de todos mudaram. Especialistas do Reino do Dragão raramente aparecem no mundo exterior. O caminho do cultivo é assim, começando pelo Reino Destino Celestial, suas almas de destino começam a se reunir dentro de seu corpo. Uma vez que você alcança o 9º destino, você pode morrer um total de 9 vezes. Portanto, morrer não era grande coisa. No entanto, uma vez que você alcançar o reino do dragão, seus 9 destinos se tornariam 1. Seria ruim se você morresse novamente depois disso. As pessoas geralmente valorizam suas vidas, especialmente especialistas do reino do dragão. A maioria deles não estaria disposto a arriscar suas vidas no mundo exterior, a menos que tivessem alguma técnica secreta na manga. Mas mesmo que eles tivessem uma técnica especial para proteger sua vida, eles ainda teriam de ser cautelosos. A expressão do venerável Shenlei era séria. HMPH, HMPH. Aqueles que tentarem roubar meus cristais do Ganges serão mortos. No momento em que suas palavras chegaram em seus ouvidos, vários especialistas do eixo celestial pegaram outros cristais do Ganges. Mesmo que o venerável Shenlei fosse forte, ele não seria capaz de deter tantas pessoas. Lei também rapidamente começou a arrebatar os cristais do Ganges. Os outros tinham medo de sua força, mas também foram atrás dos cristais do Ganges como loucos. Havia dezenas de milhares de cristais do Ganges. Algumas batalhas surgiram, envolvendo 5 ou 6 mil pessoas, mas apenas 2 ou 3 mil realmente morreram.
À medida que a corrida se prolongava, o Palácio Divino das Ilusões se assegurava de misteriosamente derrubar enormes quantidades de cristais do Ganges em lugares onde a aglomeração de pessoas era maior. As lutas se intensificarão. Um subordinado se voltou para o Santo Filho Liu e perguntou: Santo Filho, o que devemos fazer? As pessoas nos salões externos já estão lutando pelos cristais do Ganges. Devemos nos juntar a eles. No entanto, eles já haviam feito grandes esforços para encontrar o portão da vida. O Santo Filho Liu ficou em silêncio, então solenemente ordenou: esqueça sobre eles. Deixe-os lutar entre si. Todos, siga-me para o corredor principal. O Santo Filho virou-se e conduziu seus homens pelo caminho. Como isso estava acontecendo, Yang e seus membros da seita Chama Celeste estavam no meio de uma batalha. Eles haviam roubado milhares de cristais do Ganges, mas também sofreram muitas perdas. Centenas de mortes ocorreram em apenas um breve momento. Todos estavam em frenesi pelos cristais do Ganges. Nota: asterisco no original, sendo que pode ser traduzido como Ganges e tem um significado literal de rio permanente, ou rio duradouro. No entanto, optamos por deixar como Ganges, por se tratar de um nome próprio. Ganges se refere ao rio Ganges, um dos principais e mais importantes rios da Índia, sendo considerado por eles um rio sagrado. *** Venerável Shenleying, em inglês está Venerável Godchunder, porque os nomes na novela são todos chineses, então o melhor foi deixá-lo em chinês também.